Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas. Hoje eu vou estar dando uma simplificada nas derivadas das funções compostas. Eu já postei dois vídeos com derivadas das funções imediatas. Quem já assistiu vai entender bem fácil esse vídeo. Quem ainda não assistiu, eu aconselho que dê uma olhada, que vai facilitar muito se vocês já souberem fazer as funções imediatas de cabeça, para você entender tanto essa matéria quanto as que estão por vir. De começo, eu vou fazer uma comparação das funções imediatas com as funções compostas. Quem já viu o vídeo das funções imediatas já vai bater o olho, já vai saber como responder elas de forma imediata. Quem ainda não viu, eu aconselho que veja os dois vídeos que foi postado anteriormente. Então vamos lá, vamos comparar aqui. Ó. Na primeira função, a gente tem y igual a x ao quadrado. Na função composta, a gente tem y é igual a x mais 1 ao quadrado. Aqui a gente tem uma variável sendo elevada ao quadrado, e do lado direito, na função composta, a gente tem uma conta sendo elevada ao quadrado. Quando for uma conta sendo elevada ao quadrado, é uma função composta. A gente usa o mecanismo da derivada da função composta para resolver. Do lado esquerdo, a gente tem a próxima função, y igual a seno de x. Do lado direito, a gente tem a função y igual a seno de 2 vezes x. Então, é seno de uma conta também. Então, sempre quando tiver uma conta relacionada a outra conta, vai ser uma função composta. Ó, mais uma funçãozinha aqui para exemplo. Y é igual a raiz de x. Do lado direito, a função é y igual a raiz de x mais 2. Então, é raiz de uma conta. Então, isso daqui é uma função composta. Uma outra função composta, a gente tem aqui, ó, na função imediata, y igual a e elevado a x. Na função composta, a gente tem y elevado a e menos x. Tá vendo que aqui tem um sinal de negativo, que caracteriza uma conta. Então, aqui é o e elevado a uma conta. As contas que vocês já vão bater o olho, já vão saber que é uma função composta, para usar o mecanismo da derivada composta, são as de vezes e dividir. Olha aqui, ó, y é igual a seno de x vezes raiz de x. É uma função vezes a outra. Então, essa daqui a gente tem que usar o mecanismo da derivada composta. Embaixo, a gente vê aqui y é igual a x ao quadrado dividido por ln de x. Então, é uma função dividida pela outra. Isso daqui é uma função composta. A gente resolve pelo mecanismo da derivada composta. Eu vou estar deixando aqui embaixo um link para vocês baixar um formulário, tanto para acompanhar essa aula, quem quiser já baixar para acompanhar essa aula, como para você resolver seus exercícios. Para resolver as derivadas de funções compostas, a gente utiliza o auxílio desse formulário, ou tem vários formulários parecidos na internet. Eu vou dar uma dica para vocês de como vocês identificar qual forma você vai usar e como buscar a resposta no formulário. Olha aqui, ó. Nesse formulário, a gente tem aqui a fórmula 1, que diz o quê? Y é igual a U elevado a N. No formulário, quando você vê a letra U e a letra V, eles representam uma conta. E a letra N e a letra A representam um número constante. Então, sempre que você vê o N e o A é um número constante, vocês vão saber identificar ele. Quando for o U e V, é uma conta. Então, aqui no 1 fala o quê? Y é igual a U elevado a N. Aqui fala que é uma forma para quando a gente tiver uma conta sendo elevada a um número. Sempre que a gente tiver uma conta sendo elevada a um número, do lado direito aqui, y', ele já é a nossa resposta da derivada. A gente só vai ter que montar ele. A gente separa a nossa variável, depois monta a resposta que está aqui no formulário. O 2 fala aqui que a gente tem U vezes V, uma conta vezes a outra. Então, sempre que a gente tiver uma função que for uma conta vezes a outra, a nossa resposta já vai ser essa do lado direito. A gente só terá que montar ela. No formulário 3, fala aqui que a gente tem U dividido por V, uma conta dividido por outra. Sempre que for nossa função uma conta dividido por outra, a nossa resposta será essa da direita aqui do y'. A gente só terá que montar ela também. É a 4, a gente tem o A elevado a U. O A é um número constante sempre, então quando a gente tiver um número elevado a uma conta, a nossa resposta vai ser essa aqui da direita. No 5, a gente tem o E elevado a U, o E elevado a uma conta. Sempre que a gente tiver o E elevado a uma conta, a nossa resposta será essa que está à direita dele. 6, a gente tem y igual log na base A de U. Então, sempre que a gente tiver uma função que for um logaritmo e tiver um número na base e uma conta em cima, do lado direito já será a resposta que a gente terá que montar. 7. Y é igual a ln de U. Sempre que a gente tiver o ln de uma conta, a resposta será essa aqui da direita, que a gente terá que montar.
8. Seno de U. Então, sempre que a gente tiver seno de uma conta, a resposta será essa da direita, que está na frente dele. 9. Y igual a cosseno de U. Aqui a gente vai usar quando a gente tiver cosseno de uma conta. 10. Y é igual a tangente de U. Quando a gente tiver a tangente de uma conta, a resposta será essa da direita que a gente vai ter que montar. Eu vou colocar agora alguns exemplos para a gente poder praticar, identificar a forma e colocar a sua resposta. Nosso primeiro exemplo. Y é igual a x ao quadrado mais 4 elevado ao cubo. Ó, nesse caso, o que a gente tem aqui? Ó, uma conta sendo elevada. A gente vai lá no nosso formulário, vai procurar qual dessas formas que é uma conta sendo elevada ao número. Ó, de cara a gente vê que é a 1. A U é o 1 elevado a n, é uma conta sendo elevada ao número. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Vamos separar a forma que a gente vai usar, que é a número 1, uma conta sendo elevada a n. Aqui fala para a gente o quê? Que na nossa pergunta a gente já tem, sempre o lado esquerdo é a nossa pergunta. Então a gente já tem o U ser elevado a n. O n é o número que está no expoente e o U é a conta que está embaixo. Então o que a gente vai fazer? Separar as nossas variáveis que a gente precisa para a resposta. Vamos separar aqui o U, o n que a gente precisa e para a resposta também, ó, quem entra aqui junto com eles, o U', que é a derivada do U. Então a gente agora tem as variáveis que a gente precisa para a resposta, o n, o U e o U' a gente vai separar aqui os nossos dados. O que eles falam para a gente? Que o U é quem está embaixo do expoente. Então o U vai ser tudo que está aqui embaixo do expoente. O n é o nosso expoente, então o n vai ser o nosso 3. O U' é a derivada do U, então a gente agora vai precisar derivar essa conta que está no U para a gente saber quem é o nosso U'. Então vamos usar aqui, ó, é derivada imediata, vamos usar as funções para derivada imediata. X ao quadrado, como que a gente deriva? Né? Pela imediata que a gente já viu nos outros vídeos, a gente desce o 2 para frente e subtrai 1 dele. Mais, que é o número que está aqui na conta, derivada de mais e menos, é a derivada de um mais a derivada do outro. Agora a derivada do 4. Derivada de uma constante, o número sozinho que não tem variável é zero. A derivada do 4 vai ser zero. Eu vou dar uma arrumada para ficar mais fácil para a gente montar. Então o nosso linha vai ser igual a quem? 2x, 2 menos 1 é 1, não precisa colocar. E o zero também não precisa colocar porque é zero. Então o nosso linha é 2x. Vamos agora aqui montar nossa resposta. O y' é igual ao n, que é o que está aqui na nossa resposta. O n é o nosso 3, ao u elevado a n menos 1, o nosso u é o x ao quadrado mais 4, a gente vai colocar aqui ele elevado ao número menos 1, vezes o u'. O nosso linha que a gente fez a conta é o 2x, vamos colocar aqui vezes o linha. Pronto, aqui a gente já derivou. Sempre que a gente monta a resposta do jeito que está no formulário, já está derivado. Agora eu só vou dar uma simplificada no que dá para a gente simplificar. Essa de 2, vai dar 6x, e essa de 3 menos 1. Então, nosso y' vai ser 6x vezes x ao quadrado mais 4 elevado a 2. Tranquilo, pessoal? É muito bom entender, identificar a forma e separar as variáveis para poder responder. Eu vou colocar mais um exemplo aqui para a gente ver. Ó, y é igual a e elevado a x vezes seno de x. Aqui, ó, a gente tem uma função vezes a outra. A gente vai ter lá no nosso formulário, identifica qual que é a forma que tem uma conta vezes a outra. Ó. No caso aqui, que tem uma conta vezes a outra é a 2, u vezes v. Então a gente volta lá, vamos separar ela, porque é ela que a gente vai usar. Vamos deixar ela separadinha aqui para a gente poder montar. Nessa forma, fala que a gente tem que ter quem para a resposta? O U', o V, o V' e o U. Então aqui a gente vai separar quem que a gente precisa. Ó. Na fórmula a gente já tem o U, que aqui na fórmula fala que é o primeiro. A gente tem o V, que aqui na fórmula fala que é o segundo. A gente vai separar o U', que é a derivada do U, e o V', que é a derivada do V. Então agora vamos aqui colocar os nossos valores. O U, que é o primeiro, é o e elevado a x. O V, que é o segundo, é o seno de x. E o U' agora vai ser a derivada do U. O ex é uma derivada imediata, a gente já viu no outro vídeo, derivada de ex é ele mesmo. Seno de x também é uma derivada imediata, como a gente já viu no outro vídeo, derivada de seno de x é cosseno de x. Pronto, sempre que a gente tem os dados que precisa para a nossa resposta aqui no formulário separado, a gente só precisa montar. Então vamos montar ele. Y' vai ser igual ao nosso U', que é o que está aqui pedindo na fórmula. A gente vai colocar, subir o nosso U' aqui para frente, vezes o V. Quem que é o nosso V?
é o seno de x, então a gente vai subir ele aqui para frente. Mais, que está aqui na fórmula, a gente coloca o mais, e depois vai subir o nosso v', que é o nosso cosseno de x, então v' vezes o u, que é o nosso e elevado a x. Prontinho, pessoal. Aqui, ó, a gente montou a resposta do jeito que o nosso formulário já está derivado. Nesse caso, não tem nada que precise arrumar. Então, a gente já termina aqui mesmo. Bom, pessoal, eu vou colocar mais vídeos agora com mais exemplos, para ficar mais claro o entendimento. Por enquanto, esse daqui foi só uma dica para a gente como identificar qual é a função composta e a função imediata, e um jeito da gente enxergar qual a resposta no formulário. Logo estarei postando outro vídeo com mais exemplos para ficar bem mais claro o entendimento. Qualquer dúvida, qualquer exercício que vocês tenham dúvida, queiram postar para a gente estar colocando exemplo, eu agradeço a todos as previstas e vou agradecer qualquer comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.